Naomi Klein. Ela é uma das grandes, que chama ela esquerdista, que não sei o que fala de dados americanos. Agora, esse artigo dela é extremamente inteligente. Salve, Israel Rafa. deve ser alvo de boicote e sanções. Pentelho na live, tá todo dia tá em live lá. A mídia já conseguiu falar com ele. Salve Conrado, salve Serginho. Houve uma escalada em Israel e ninguém tomou nenhuma medida punitiva. Olha lá, ó. As armas de assistência animal, se os Estados Unidos cedem, porque, como eu já falei aqui, Israel é um Estado americano, fora dos Estados Unidos. A gente tem o Hawaii. Cada ano eles dão 3 bilhões de dólares para sustentar Israel até hoje. O Valdo Vieira errou na mesma coisa que todo mundo, né? Eles pensam... Ó, aliás, todo mundo, a maioria, não vê nada. Porque tem uma macumba muito forte. Se até o Rogério, a galera inteligente aqui que assistiu esse corte do Valdo Vieira, não conseguiu entender nada sobre os judeus. Porque os falsos judeus, a falsa sinagoga, né? Não a Torá verdadeira, não o judeu verdadeiro que ama a Torá. A Torá é sagrada, a Torá é santa. E o mundo fica com raiva da Torá por culpa de absurdos que estão no Talmud. Que foram opiniões de rabinos, eles nem concordam entre si. Tem como você defender tudo ali, né? Só que o mundo confunde os dois e aí o judeu verdadeiro sofre, a Israel verdadeira sofre, o nome de Deus sofre, a Torá sofre. E a gente luta pra separar o joio do trigo, pra proteger a verdadeira Israel, pra proteger a Torá, pra proteger o nome santo de Deus e o verdadeiro judeu e todas as tribos que vão ser reencontradas. Agora, quem não separa o joio do trigo, deixa eles à mercê do mesmo erro do passado, de serem perseguidos como uma coisa só, que não é a verdade, né? Oh, caramba. Agora, o Valdo Vieira, ele faz a mesma coisa. Ele pensa que Israel é um estado no Oriente Médio nas mãos dos Estados Unidos, pro controle americano na região. Entendeu? A maioria não vê nada. Os poucos que veem alguma coisa pensam isso. Pensam que o dono da coisa toda aí, que os donos são os americanos controlando uma falsa Israel no Oriente Médio. E não é, ao contrário. É a falsa Israel no Oriente Médio, sionistas, ateus, se dizem judeus e não são, como Cristo prometeu, que os fariseus fariam. Eles são talmudistas, o Talmud é o compilado farisaico, eles mesmos admitem isso, tá? Tem um monte de coisa horrível naquele Talmud, as coisas mais absurdas que você vai achar na sua vida, incluindo na ficção, estão no Talmud, tá lá pra qualquer um ler, né? Claro, você vai precisar de um especialista em aramaico. Os comentários ali que fizeram ao redor do Talmud, tantos e tantos ali em hebraico e mesmo em diversas outras línguas, mas tá tudo provado, né? Não o Talmud em si, mas eles giram em torno do Talmud e se afastam da Torá, por isso. Agora, e o Messias quer trazer eles de volta pra Torá, né? E é isso que a profecia conta, né? Sempre contou. Agora, o erro do Valdo Vieira é o mesmo erro dos poucos que enxergam alguma coisa, mas não conseguem passar da magia cabalística ali, não passam, não enxergam lá de cima. Eles pensam que os Estados Unidos domina Israel e faz Israel de besta, mas é o contrário. É Israel, é Soros, Rothschilds, são falsos judeus da sinagoga do mal, que se fingem ser judeus e não são, estão no mundo inteiro e possuem a maior parte, ou seja, são majoritários da Reserva Federal Americana que imprime o dólar. Isso é fato, eles se gabam, não é teoria da conspiração mais. Eles são os sócios da Vanguard, da BlackRock, das grandes uniões ali de poderosos, das grandes reuniões de poderosos, das grandes bancadas, das grandes mesas que decidem os rumos da humanidade através dos seus investimentos. Fica nítido que o rumo da humanidade depende do que a mídia tá falando, do que os artistas estão falando, do que tá passando na TV, nos filmes, da força militar, onde vai ser aplicada determinada quantia. Tá na mão do mercado, tá na mão deles, os falsos mercadores, né? Isso é bíblico. Então, o Valdo Vieira pensa isso, né? Pensava, né? Como a maioria que consegue ver alguma coisa, pensa que Israel é que tá na mão dos Estados Unidos. E é o contrário. É os Estados Unidos que tá na mão de Israel. A Reserva Federal Americana ali foi tomada por eles. Isso envolve a Guerra Civil Americana. Isso envolve até o naufrágio do Titanic, por incrível que pareça. Tá? O JP Morgan era da falsa Israel. O que colocou todo mundo contra a Reserva Federal Americana ser privatizada, tava no Titanic, afundou lá os grandes banqueiros que não eram da falsa Israel. JP Morgan saiu no último dia, tirou as coisas dele no último dia. Todo mundo confiou porque achou que ele ia. Isso aí é histórico, tá? Os Rothschilds, a mesma coisa. Tem foto deles lá no parlamento da falsa Israel. São ateus, cabalistas. Eles não querem fazer o nome de Deus ser amado, engrandecido. Eles querem dominar tudo e fazer do mundo esse puteiro que tem feito. Essa zona. Pra eles aproveitarem enquanto a gente sofre. Né? Eles pensam que dominaram a grande conta. Que tudo é uma grande matemática.
Que Deus é uma grande comparação de perspectivas. Como as cores se comparam na luz, se reúnem na luz, eles enxergam tudo de forma científica. Mas Deus, ele é vivo. Toda essa simetria, por mais matemática que seja, ela é viva. E a comparação, a soma dos seus fatores, dependem da sua observação. O norte muda, se inverte com o sul. Se a emoção, o ponto coerente de observação do que a gente chama de Deus, ou seja, o todo, se o todo quiser olhar, se observar pelo seu contraste, tudo se inverte. É aí que a Bíblia fala que os loucos iriam envergonhar os sábios. Os humildes vão se sobrepor aos poderosos. É assim que Deus se mostra livre e mais poderoso que uma conta lógica de um cabalista. Entende? Então é assim que toda essa loucura faz cada vez mais sentido. É assim que o absurdo se torna real e o óbvio era mentira, né? Então o fato é o dólar americano, são as empresas americanas, é os Estados Unidos que está na mão da falsa Israel. De pessoas ali da falsa Israel, de talmudistas. Não o contrário, tá? E esses acabam fazendo a Torá ser odiada e o mundo perseguir a Torá. Por culpa de Soros, Rothschild, desses grandes bilionários talmudistas que investem na cultura woke e fazem o mundo ter ódio de todos como se fosse uma coisa só. Como já aconteceu antes. Eles já fizeram uma segregação na Cisjordânia e na faixa de Gaza infinitamente pior que a Pois é, eu avisei que ele ia confundir. Gregório, é um país tão pequeno que depende tão do comércio Repto, Gustavo, Roberta. Sanções, eles vão ter que se mexer. Agora, muitas empresas saíram da África do Sul 2 décadas atrás e levaram muitas coisas. Se fizer a sanção, muita coisa vai acontecer com Israel também. Agora, eles não fizeram até agora por algum motivo, porque os Estados Unidos defendem isso. Agora, o bombardeio que matou... Por algum motivo, você não sabe qual é o motivo? Mais da metade dos bilionários, bilionários americanos são da falsa Israel. Que eles são donos do dólar, da Vanguard, da BlackRock, são ateus, cabalistas, sinagoga do mal, se dizem judeus e não são. Cristo profetizou isso, é bíblico, é meu direito falar, é bíblico. Até pra salvar o verdadeiro judeu, pra salvar a Torá e não acontecer as mesmas injustiças do passado. A gente tem que separar o joio do trigo. Quem ama Israel, quem ama o judeu de verdade, vai separar o joio do trigo e vai denunciar essa falsa sinagoga aí do mal, essa falsa Israel que bate recorde de aborto, de ateísmo, de promiscuidade. Fundada pelos Soros, pelos Rothschilds. Os Rothschilds têm lá a foto deles lá. É fato, não é teoria da conspiração. Se a gente não denunciar essa falsa Israel dos donos do mundo, dos donos do dólar, a verdadeira Israel vai sofrer como aconteceu antes. É a nossa obrigação como cristãos separar o joio do trigo. Soros foi o incidente mais letal dessa ofensiva até agora. Outra coisa, exército admite que escola atacada não explodir radicais. Está matando a doidade, que é aquilo que eu chamo do princípio Salve, Cauã, Bruno. dos judeus. O sionismo quer atacar e acabar com tudo dessa ideia. Agora, a ONU sustenta que há indício de que Israel tenha cometido crimes de guerra em Gaza. Ele sustenta, lógico, está tudo aí. Agora aqui, eles julgaram munição de fósforo branco e composto químico incendiário em áreas densamente povoadas por civis. Estão matando com esse fogo branco, matando cada vez. Melhorou? Essa é a realidade de Israel que está aí. Agora veja, outra coisa, se chama guerra assimétrica. Ninguém fala nisso. A guerra assimétrica, ela é totalmente imoral. Uma guerra assimétrica. Eles têm aqueles tanques que entram, manda todos os outros lá, estão jogando pedra, se mata pelo próprio corpo, coloca explosivo no corpo para explodir, para matar os outros. Outra coisa, esses foguetes que eles estão fazendo é coisa caseira. Entendeu? É traque, perante o material que eles têm. Por isso que eles matam tudo de uma hora para outra. Não, os foguetinhos que dá para fazer aqui, mano. Muito fácil de fazer. Agora veja, ninguém fala nessa guerra assimétrica, vocês estão entendendo? Assimétrica. Quer dizer, é judeu contra Golias. Só que tem que agora, o pequeno aí não é o judeu, não. O judeu é o gigante. Quando o senhor fala essa questão de que, assim, enquanto os judeus não sossegarem com a lei do talião, o belicismo não acabará do planeta. O senhor observa que os judeus aqui estão mais relacionados, assim, o povo está mais Quem relacionado. manda atualmente no capitalismo internacional já há muito tempo são os judeus. O judeu tem. Caralho, agora sim, é isso aí. Quem manda no capitalismo internacional há muito tempo, aí sim, aí ele sabe sim, pô. Tá vendo como é? Eu tô falando tudo, eu tenho um monte de amigos judeus. Pra mim, são das pessoas mais inteligentes que tem. Agora, você sabe, eu examino tudo e vejo o que está errado, o que tem de bom nas coisas todas. Isso é consciência simetria, é cosmoética. Agora, o que você faz com os judeus? Eles são muito inteligentes e eles ensinam as crianças desde pequena a fazer negócio. Não é só o Talmud e as coisas todas, não. Olha lá, ó, ele sabe do Talmud, hein? Este senhor, ele cunhou o termo conscienciologia, que a gente acabou usando aqui, né? Claro, ele tem a limitação binária, teatral dele ali. Você vai ver que a escola vai muito além. Mas o termo é... Claro, também é um termo genérico, né?
como cosmologia, conscienciologia. Então não dá pra inventar, né? Mas ele usou primeiro, só que de uma forma mais limitada. Mas não deixa de ser genial, né? Ele era amigo do Chico Xavier, acabaram se separando ali. Ensina como é que você faz, como é que fica. O segredo é a alma do negócio. Você nunca viu falar nisso? O segredo é a alma do negócio? Outra coisa, eles se infiltram por todo lado e dominam. Domina primeiro o processo econômico, a imprensa e o processo do governo. São 3 áreas que geralmente... Ah, eu baixei pra parar de dar eco, né? Som. Então, ele cunhou o termo conscienciologia, né? Mas mas se você estudar ali o que ele fala, quem gostava dele era o Rogério, o pessoal aqui. Né, não chega nem perto da nossa expansão, mas é o mais perto possível. Perto do que se vê por aí, eu acho. Mas ainda binariza muita coisa ali, em termos de planeta, dimensão, enfim. influem. Todo mundo sabe disso, já viu, ó. Os judeus é a corporação humana mais antiga que existe. São mais de 5 milênios. Olha aí, ó. São mais de 50 séculos. Salve, Bruno. Agora é muito esquisito. É a hora que eles ficam combatendo os palestinos, que são Sou. primos deles. Toda a família. Salve, Marcos. Boa Outra tarde. coisa, você já viu que tem soldado que não quer entrar lá para matar o palestino. Agora já teve um. Aí já teve mais um agora, mas ó, um monte de oficiais das outras guerras, todos eles apresentam lá. Ele falou que os judeus são a instituição mais antiga que tem, né? O que a gente fala, coluna ali do tempo. A gente vai e vem, eles ficam porque é a Torá viva. Quando eles se afastam da Torá, eles queimam no abstrato, ou seja, plasmam uma consciência contra eles, acusando eles, tal Satanás, eles voltam pra Torá. Aí vão, assim é a respiração do mundo, e nós vamos coexistindo nas margens de uma maneira muito mais intensa, porém passageira. E eles não têm autorização de ter a nossa intensidade, em termos de afastamento de si mesmo, mas também são muito mais duradouros, né? Em termos binários. Lá dentro de Israel tem um monte de gente contra o processo do sionismo dessa guerra. A Não está falando isso aí no artigo dela. Então, Nós estamos prendendo jovens de 16 a 19 anos que não querem ir para a guerra. mas a gente já fizemos isso com vezes antes. Agora o problema é esse. O problema foi aquele. Olha o Kim Kataguiri. Juntar dezenas de oficiais para lá. Nós não vamos para a guerra para matar. Muitos eram primos dos outros. Você está entendendo o que é? E isso não falam muito, ninguém toca nesse assunto. Agora o problema todo é dinheiro. Toda essa guerra com esse negócio, todo tem dinheiro atrás. Por exemplo, tem gente que acha que uma das hipóteses, por exemplo, que os Estados Unidos ajudam Israel, não é que os Estados Unidos é dominado pelos judeus, que todo mundo sabe disso. Não é em si o dinheiro o problema, mas sim a definição do dinheiro. O que vai dar valor ao dinheiro, que são as empresas, a produção, os funcionários. A coesão dá valor pro dinheiro. O que a coesão decidir que vale, vale. Eles vão atrás da coesão, dominam a coesão. O dinheiro é consequência, o dinheiro é o que eles escolhem a partir do domínio da coesão. Dá pra entender? Quem manda lá é tudo ouro, diamante, York, tudo ali que manda ali, por trás, por baixo, tudo é judeu. Todo mundo sabe disso. Olha. Mas parece que o problema é esse. Os judeus também, eles aproveitam para usar as armas que os americanos usam. Então, muitas desse processo, esses 3 bilhões que eles dão todo ano lá para Israel, deve ser em armas. Você está entendendo? Os americanos é que entram nisso. Por quê? Escuta, você já viu falar que tem a máfia italiana e tem a máfia de New York, não tem? Então você vai ver. Olha o cuidado que ele faz para falar. Você explica todo, louco! Você está entendendo? Os Estados Unidos que manda lá nas coisas. E tem Israel, que tem os americanos também que falam. Você está entendendo como é que é? Então, esses são os países. E as pessoas se doem um pouco, né? É incômodo falar de dar medo. Entendeu? Graças ao bigode, de novo, graças a Lúcifer, a Satanás, os judeus são super protegidos. E eles precisam usar isso pro bem, vendo o amor que Deus tem por eles. As pessoas têm medo, graças ao bigode, as pessoas têm medo de falar verdades, inclusive. Envolver o nome judeu, você fala, a pessoa já... Por mais verdade que seja, por mais prova que tenha. Graças ao bigode, eles são livres pra fazer tudo, inclusive as merdas que fazem. Olha só como Deus protege eles, através do capeta, inclusive. E ainda assim viram ateus. Mas então, é o que eles falam aí, a guerra assimétrica. Agora veja, isso é imoral. Não há moralidade no processo desse. Agora o que eu quero é mostrar para vocês. Uma boa parte dos prêmios Nobel todos são tudo de judeus. Porque eles é que se dedicam para fazer arma, para arranjar... Porque eles que dão os prêmios. Para fazer tudo que aquilo interessa para eles. Agora, ó, você não vê muita manifestação de nada de judeu em parte nenhuma. Você vê os financiadores, os patrocinadores desses prêmios aí, quem faz com que eles aconteçam é judeu também, lógico que eles vão ganhar mais, né? E não que eles não sejam geniais. São geniais que estão nas melhores escolas, estão com a coesão na mão deles, tem o melhor de todas as nações próximo a eles. Claro, e fazem bem, parabéns. Quem dera, imagina os negros fizessem a mesma coisa, o poder que eles vão ter, né? É que qualquer um que faça isso vira racismo. Cada um que se una e afaste os demais é racismo. Só o judeu pode, né? Agora o negro também, de certa forma, mas... que tá dando até o que falar aí. Você falar que por um motivo... Que nem fala, não existe racismo reverso. Não existe racismo contra branco.
Pô, isso é uma estupidez falar isso. Se você falar você é assim por causa da sua raça, mesmo que seja falando pra um branco. Ó, branco, você não entra aqui porque você é branco. E branco é assim. Pronto. Você assumiu, você assinou embaixo de que uma cor determina um comportamento. Ou seja, deu um tiro no próprio pé. Você vai estar dando autorização pros brancos dizendo a mesma coisa que você falou. Então tá, então se o branco é assim, o preto é assim. Pronto, generalizou tudo, estereotipou tudo. E o branco que não é? E o preto que não é? Não é por esses que Jesus morre afinal? Merece? Como é que fica, né? Quem sofre não tá nem do lado nem do outro. Fica no abstrato, nas margens. É difícil, né, cara? Mas dá pra entender. Então, ninguém acaba confiando neles. Você nunca sabe. Você vai confiar, por exemplo, num camarada que é da inteligência, serviço de espionagem? Judeu. É o serviço de espionagem. Ninguém acaba confiando neles, é foda. Meteu o louco agora. Ninguém confia em judeu, ele falou. Ei. Você sabe quem é, se isso aí tem a mão do judeu. Pior que, mano, com dinheiro você pode confiar, velho. Eles não vão te dever um centavo. É difícil o judeu ficar te devendo, não vai ficar te devendo, tá ligado? Não vai te dever nada, porque eles sabem como funciona. Então, dá pra confiar. Agora, se você vai ser burro também, e a maioria é, né? Você não vê, os caras estão aloprando Jesus, estão aloprando a gente, aloprando todo mundo, investindo em cultura woke, destruindo a família, destruindo a sanidade. E o gentil, a galera tá lá. É lógico que eles vão dar risada. Eu também daria. Dinheiro deles, como é que é a situação? Você nunca O sabe. triste é que a culpa cai pra Torá, a culpa cai pra Deus, a culpa cai pro judeu verdadeiro, que quer servir a Deus, que ama a Deus. Não cai pra Soros, não cai pra Rothschild, não cai pra ateu. Não cai pro Talmud. O mundo pega a raiva de Deus, pega a raiva da Torá, pega a raiva do judeu verdadeiro, pega a raiva do Messias. E nossa função a função do cristão é essa, separar o joio do trigo. É pra isso que a gente tá aqui. Agora, nos Estados Unidos é assim, em outros países é assim. Agora, os árabes são bem mais frágeis. Outra coisa, judeu é um percentual da população desse tamanho na Terra. Os árabes, atualmente, 1/4 da população é árabe. Árabe, muçulmano. Não é que é frágil, é que o Islã significa servo de Deus. É aquele que se submete a Deus. Israel significa aquele que luta contra Deus, enfrenta Deus. Não adianta vir com, luta com Deus. Não, luta contra Deus. Tanto é que lutou contra Deus e venceu. E ficou manco ainda. Tomou uma paulistinha do anjo. É literalmente uma paulistinha. Rompeu ali o fluxo né? Tem a ver com o ciático. Até hoje dói. Uma paulistinha. Agora, é claro que se impôs, se enfrentou. Porque é isso que Deus faz. Deus se esquece de si pra poder finalmente se surpreender. Essa é a obra. O resto ele já fez, o resto ele já é, o resto ele já sabe, né? Então essa aparente luta é só o que ele criou. É a obra dele, é Israel, entende? E é o que tá acontecendo até agora. E é por onde todos nós passamos. E é a revolta do filho, né? Aquela sensação que um filho tem em um, ele fragmenta em um povo. Tanto é que vai um pra um lado, um filho pra um lado, o outro pro outro. Um vira um povo, o outro. Agora, o árabe não é que ele é fraco, frágil. O árabe é poderoso, eles são bilhões, eles só perdem pros cristãos. O único povo que pode encarar os muçulmanos hoje é o cristão, que tem mais gente, mais poder, só. Como a gente já fez antes, nas cruzadas, né? E recuperamos a Europa ali. E na verdade foi mais uma salvação contra os talmudistas do que contra os próprios muçulmanos. Porque os muçulmanos viviam em paz com o cristão. Nós desenvolvemos juntos ciências, matemáticas, diversas invenções, né? Então na verdade o talmudista que ficava ali brincando com o muçulmano de um lado e o cristão do outro. Que também já é obra de Deus para equilibrar tudo diante do seu desenvolvimento. Somos todos irmãos aqui, vivendo a jornada de Deus. Ninguém tem poder para se meter na jornada de Deus. Essa é a questão, né? Só tô explicando binariamente o desenvolvimento disso. Agora, se o Islã fosse rebelde de fato, e fosse contra a ordem de Deus, fica aí, calma. Deixa com o Messias, deixa que... Se eles não estivessem aguardando um Messias deles, que na verdade se conecta com tudo ali. Isso também se separa entre sunita e xiita, né? Isso eu já expliquei pra vocês. Mas você vê que se eles quisessem ser rebeldes mesmo, que chance haveria pra Israel? Eles também não podem porque o cristão segura. Eles sabem que se eles atacarem Israel, o cristão vai defender. Eles não têm como encarar os cristãos. É por isso que Israel vive de Cristo hoje, mesmo que o odeie. Israel vive da cristandade, mesmo que nos humilhe, que falem tanto mal de nós. Nós somos a vida de Israel hoje e eles sabem disso. Se o cristão sair fora, Israel acaba amanhã. Então eles obedecem Deus. E eles veem a presença de Cristo e da cristandade. Que eles mesmos respeitam, enquanto o judeu não.
E eles, assim como os chineses, não entendem porque os cristãos defendem uma Israel que odeia Cristo. E essa é a magia de Deus. É assim que respeitamos a ordem de Deus. Mas que dentro disso, temos que entender a coerência. Para que Deus não fique de um louco que defende o absurdo. Não, Deus não está defendendo a falsa Israel aborteira, ateísta promíscua. A falsa Israel, a sinagoga do mal que Jesus denunciou. A Israel fundada pelos Rothschilds, a Israel dos Soros. Não, do JP Morgan. Não é essa Israel que Deus está... Essa Israel Deus está acusando com o Messias. E o Messias morreu por acusar isso. E essa acusação ecoa até hoje. E somos nós, os cristãos vivos, separando o joio do trigo, o Talmud da Torá. A Torá é santa, ama o estrangeiro, protege a família, a mulher, a criança. O Talmud é imundo. As coisas mais absurdas rabinos falaram lá. E eu não tenho obrigação nenhuma de respeitar rabino louco. E nem vocês. Temos a obrigação de respeitar a Torá, a Santa Torá. E por respeito à Santa Torá, nos arriscamos acusando o Talmud. Coisa que ninguém tem coragem de fazer. Isso é fato. De algum modo, islâmico. Claro. Então como é que fica isso? Agora, por exemplo, os judeus eles têm uma coisa. Como a criança já nasce, e eles já doutrinam a criança desde que nasce, aqui fica tudo unido. Eles têm uma ordem unida em tudo que fazem. Vocês estão entendendo como é que é? Uma coisa boa Claro. que eu digo a vocês é o seguinte, procura ler, vão estudar o judaísmo, vocês vão aprender muito. Melhorou? O povo é muito inteligente. Agora veja, na hora que eles fazem esse processo, não há briga entre eles. Por exemplo, os árabes, muçulmanos, essa coisa toda, vivem brigando entre eles. Está entendendo? Eles não formam nenhum regimento próprio, uma frente ampla. Eles não... Foi corajoso, Valdo Vieira. Falou com cuidado, mas foi corajoso. E os judeus que vão contra isso, que defendem a Torá, são tratados do jeito que vocês viram. Então eu tô tentando gritar pro judeu acordar. Pro judeu se afastar do Talmud e voltar pra Torá. Pra ele ser salvo pelo Messias. O Messias sangra por eles até hoje. O Messias reúne nações poderosíssimas e protege Israel até hoje. Ainda que o judeu odeie, Cristo ainda morre e continua morto por eles. Não é? Porque quando Cristo voltar, a verdade ficar clara, o que vai acontecer? Ele quer que pessoas, que judeus o suficiente já tenham se arrependido. E essa desunião dos árabes acaba com eles. Agora, os judeus são poucos, mas dominam tudo porque são unidos. Por isso que eu falo, a união fortalece tudo, aumenta a força. Valeu, Carolina. Toda a Salve, potencialidade salve. do povo, entende como é que é? Isso que a gente tem que entender. Aqui não, aqui embaixo. Você acha que a expulsão dos judeus da Espanha... Tá dando pra falar, né? Ó, aparece tá forte, tá? Salve, André. É a primeira que a gente está vendo aqui. Né? Tá certo? Mas então, Padre, você acha que a expulsão dos judeus da Espanha no 1400, 1500 influenciou tudo o que está acontecendo agora? não, tudo que está acontecendo agora vem influenciando há 5 milênios. Exato, porra. Esse, tá vendo? Porque Deus faz eu manter a conscienciologia? Esse velho era foda, mano. Que mané 1500? Quando já tinha sido expulso mais de 200 vezes, 150 vezes a 1500, pô. Esse negócio é antigo. Agora, os judeus se fortaleceram cada vez mais pela organização interna deles que ninguém sabe. Você pode pegar uma amiga sua que seja judia e pergunta pra ela o que você ensinar pra ela na infância. Ela não vai falar. Você tá entendendo? Mas eles ensinam a fazer negócio. E tá certo, entendeu? E tá certo. Eles fizeram o que Deus ensinou. O problema é depois de conseguir o poder que Deus prometeu aos seus pais, eles não fazerem o mundo amar Deus. O mundo temer e respeitar Deus. Eles fazendo do mundo essa putaria woke. Aí que tá o erro. Agora, de outro jeito seria como? Eles iam se impor e fazer o mundo chamar eles de tiranos, impondo a sua Torá sobre todos, fazendo todo mundo ser escravo, seguindo seus padrões moralistas. O mundo ia odiar eles. Então se eles libertam, o mundo odeia. Se eles regulam pelo bem que seja, o mundo odeia também. É assim que Lúcifer se sente. Essa é a história de Deus. E agora eles a conhecem também.